falando sobre arrependimento. A gente está fechando o mês agora, falando sobre arrependimento. E a gente vai entrar no próximo mês falando sobre direção a ser dada por Deus na nossa vida, amém? Então, mês que vem a gente vai começar a falar sobre direção, pedindo para Deus direção, para que o Senhor venha nos guiar. Então, hoje é a última palavra sobre arrependimento. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém. Posso ler? Romanos 12, versículo 1 diz assim, apóstolo Paulo, é um texto conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. Pode fechar a sua Bíblia. Nós precisamos aprender a fazer tudo que seja vida abundante. Cristo veio nos trazer vida e vida abundante, né? Então, a vida abundante de Cristo, ela vem em sua direção. É para você. Posso falar amém? Ela é para você. E aqui, apóstolo Paulo, já neste período, né, ele veio por dentro do que ele viveu neste tempo, mas o Senhor já está nos trazendo para qualquer geração que a vida é feita por sacrifícios. Diga, a vida é feita por sacrifícios. Então, a tua vida, ela tem sacrifícios. Dá para entender o que eu estou dizendo? Sacrifícios, né? O maior presente para uma mãe é o nascimento de um filho, sim ou não? As mulheres aí, acho que o maior presente para uma mãe é o nascimento de um filho, né? Só que ela tem um filho debaixo de um sacrifício, né? É um sacrifício para a mãe, né? Porque você vê o seu corpo mudar o formato, né? O corpo sofre mudanças num período de 9 meses, quase um ano. Pensa os homens aí, quase um ano em que o corpo muda, né? Então ela sofre toda a mudança do corpo. Depois dos 9 meses vem o nascimento, né? E passa por um procedimento médico. Então não é uma coisa simples, né? Mas esse sacrifício é um sacrifício vivo, porque depois que a criança nasce, né, o amor que é dado a esse filho, ele é maior do que toda a situação vivida no período de 9 meses, 10 meses. Amém? Então a vida é feita de sacrifícios. A vida é feita de sacrifícios. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos fazer sacrifício vivo e não morto. Porque o sacrifício, ele existe. Você vai ter que fazer sacrifícios. A diferença é que quando você fizer o sacrifício vivo, você então vai receber do Senhor o que é santo e agradável, que é a sua vida cotidiana, é o teu crer, é a tua fé, a tua confissão de fé. Dentro desse texto Deus me traz um outro texto, em que eu não me lembro o endereço bíblico, mas é sobre a casa. Uma casa que tem uma base forte, uma casa que tem uma base fraca. Então, se nós olharmos, vamos supor que nós tivéssemos duas pessoas que tivessem o mesmo projeto de casa, o mesmo engenheiro, a mesma turma que vai trabalhar lá, da obra, só que uma é construída em cima de uma rocha e outra é construída na areia. Então, é a mesma estrutura, é o mesmo material, então não tem diferença. As casas, elas são feitas para durar. A diferença é que uma foi feita na rocha, a outra foi feita na areia. E a Bíblia diz que a diferença dessas casas é que quando então vem os sacrifícios que a vida coloca, aquela que é feita na areia, ela não suporta. E a pessoa que construiu aquela casa, ela perde a casa. Ela fica sem moradia, porque ela construiu sem base. Vem a pressão. O que a Bíblia diz? Se eu não me engano, se alguém me lembrar desse texto, fale para mim. Mas vem a água, vem o vento forte, vem a tempestade, bate na casa, bate.
a casa não suporta e pede. Quando cai tudo, quando se pede toda a casa, todo aquele esforço, aquela dedicação, né, a alegria de ter conquistado aquilo, não deu em nada, porque não tinha base. Agora, a casa que tem a base, que a Bíblia fala que é a rocha, ela sofre os mesmos impactos. Ela tem lá a água, ela tem o vento, ela tem a tempestade, só que ela se mantém de pé. Por que ela se mantém de pé? Porque ela tem base, ela tem estrutura, ela tem fundação. Você precisa, a tua vida cristã precisa ter fundação em Cristo. Posso ver bem? Amém. Para você suportar. Então a vida é feita de pressão. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. O que está escrito aí? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Glória a Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Cristo é a nossa base. A palavra tem que ser vivida, amém? Amém. E aí vamos entender o sacrifício. Para eu me arrepender, irmãos, eu preciso ter um motivo. Ninguém se arrepende do nada. Agora, por que você vai se arrepender daquilo que você não crê? Quando nós falamos sobre arrependimento, nós estamos falando sobre a proposta de vida que Deus tem. Se nós olharmos então para a gente entender o raciocínio do que Deus está entregando para nós, e nós olharmos a questão de Cristo, a gente vai encontrar Jesus Cristo lá em Gênesis. A gente vê o prenúncio de Cristo lá em Gênesis. Deus então, ele prepara tudo para o homem viver. E o homem é eterno. Nós éramos eternos, você sabia disso? Quando Deus nos fez, nós éramos eternos. Nós tínhamos a árvore da vida. E do alimento dessa árvore, a gente não morria, a gente era eterno. Então estava tudo tranquilo. O plano foi feito, estava tudo em paz. Só que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio, lá junto das outras árvores. E esse alimento está lá para que o homem escolha. Desde o tempo da criação, Deus quer que a gente escolha. Você precisa escolher. E quando você entende que você tem o direito de escolher, mas você também tem a responsabilidade do resultado da escolha, você para de ficar olhando o resultado da sua vida pelo outro. Você passa a olhar o resultado da sua vida por você mesmo. Porque ninguém domina o resultado da sua vida. O resultado da sua vida é uma coisa entre você e Deus. O que você definir com Deus é o que vai acontecer contigo. Posso ouvir no meio? Amém. Então, a gente vem de várias origens, várias situações. Então, uma coisa que você precisa mudar, pare de medir o teu resultado pelo que o outro faz ou deixa de fazer. O outro faz ou deixa de fazer, ele pode até te ajudar ou pode até te prejudicar. Mas o resultado final da tua vida é você e Deus. Posso ouvir também? Amém. É você e Deus. Então você tem que trazer isso por crença. E lá foi colocado essa árvore. Então nós sabemos que o homem errou, porque ele poderia não ter comido desse alimento. Ele comeu. Quando ele comeu, a mentalidade dele mudou. Por isso que a nossa mentalidade é complicada. Por que a tua mentalidade é complicada? Porque isso vem é resultado do alimento que Adão absorveu. No momento que ele adquiriu aquele alimento, estragou a nossa mentalidade. Estragou. E eu costumo dizer, quando o Senhor me traz essa mensagem, eu costumo dizer o que para a igreja? Você quer entender como que você é? Ei, escute. Você está aí? Amém. Se você saiu, volta. Existe na sua cabeça dois pensamentos. Existem dois pensamentos na sua cabeça. Quem já me ouviu falar isso? Levanta a mão. Existem dois pensamentos na sua cabeça. Um pensamento concorda com o que eu falo e o outro pensamento contesta com o que eu falo. Você tem que entender que desses dois pensamentos, um é o diabo
e o outro é o Espírito de Deus. E a lógica é a mesma. O diabo vai dizer na tua cabeça, então o bispo está dizendo que tudo que você fala eu tenho que concordar, porque você está falando de Deus, então ele não vai dar com você. Que eu não concordar com você é o diabo. Eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para você que você precisa encontrar o Espírito Santo na sua cabeça. Porque no momento que você encontrar o Espírito Santo na sua cabeça, você vai entender quando o diabo te manipula. E aí você vai entender o diabo te manipulando. Você fala, opa, você está me manipulando. Você vai repreender e não vai cair mais na conversa dele. Consegue entender o que eu estou dizendo? Por que isso acontece na nossa vida? Porque no momento em que Adão e Eva comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mentalidade ficou estragada. Irmãos, Adão e Eva não tinham roupas. Eles tinham uma mentalidade diferente, né? Existem alguns pastores que falam que eles tinham uma roupa de glória, um corpo glorificado. Sim, pode sim, né? Pode sim, mas a mente deles era outra. Então, pega, por exemplo, vamos dar um exemplo, pega nossas crianças, vai, pega os bebezinhos de 2 anos, né? 2 anos, 3 anos, pega aquela criancinha, você pega um monte de criança, menino e menina, deixa tudo pelado, brincando, né? Se você olhar, eles vão brincar, eles não vão estar olhando, eles não vão ficar preocupados com o corpo do outro, eles querem brincar. Eles vão brincar, põe lá num monte de brinquedo lá, porque eles não conseguem enxergar isso. Então eu entendo que Adão e Eva não enxergavam, eles não viam isso. Só que quando então vem o pecado, eles passam a observar. Então entra uma situação em que Deus olha e Deus fala assim, opa, mudou alguma coisa. Diga, mudou alguma coisa. Nesse momento entrou o sacrifício morto. No momento que entrou o sacrifício morto, o homem perdeu a eternidade, se perdeu e precisou de um Salvador. A primeira providência de Adão foi pegar folhas da figueira e se cobriu, se escondeu de Deus. Deus foi lá, ele falou, ó, estou escondido aqui. Por que você está escondido? Porque a gente está nu, a gente está com vergonha. Como é que a gente vai chegar diante do Senhor com vergonha? O que Deus faz naquele momento? A Bíblia diz que Deus dá a eles uma roupa. Deus tira aquela roupa de folha e Deus dá a eles uma roupa feita com pele de animal. Para fazer uma roupa com pele de animal, vai ter que matar um animal, não vai ter? Então ali tem o primeiro sacrifício vivo. Eles geraram um sacrifício morto com aquela roupa de folha. Deus criou o sacrifício vivo. No momento que Deus criou o sacrifício vivo, Ele prenunciou Jesus Cristo. Porque aquela roupa feita com pele teve que derramar o sangue de um animal inocente para cobrir a vergonha daquele casal. Jesus é aquele que arranca a vergonha da tua vida. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo arranca a vergonha da sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora, para isso, irmãos, para você receber o sangue de Jesus Cristo, você precisa identificar o que está errado contigo. Você precisa chegar até Deus e deixar que Deus te mostre aonde que está a tua vergonha. Porque tem gente que tem tanta vergonha que perdeu a noção e ficou um sem vergonha. Tem pessoa que fala assim, quantas vergonhas você tem? A pessoa fala assim, eu sou sem vergonha. Não é que ela é sem vergonha, ela tem tanta vergonha que ela já não sabe mais o que é, o que não é. Já ficou a pessoa sem vergonha, de tanta vergonha que ela carrega. E aí a pessoa que não tem mais noção daquilo que é uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia, ela edifica a sua vida sem base. Uma pessoa que edifica a sua vida sem base, ela perde nessa vida e ela perde a eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela só perde porque ela não tem Deus no coração dela. Porque quando Deus entra no coração da gente, a nossa mentalidade muda, que a Bíblia fala sobre converter, conversão. O que é uma conversão? Uma conversão é você olhar para você mesmo e falar assim, nossa, quantos erros eu carrego. Posso também? E aí então eu passo a desejar mudança, transformação. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12. Irmãos, rogo-vos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem a sua vida não com tanta vergonha, irmão. Joga essa roupa de folha fora. Receba o sacrifício de Cristo na tua vida.
Receba o sangue de Jesus sobre você, para que o Senhor possa te lavar a tua alma, te lavar, te remir dos pecados. Posso ver, amém? Amém. Mas para esse processo acontecer, tem que ter arrependimento. E aí então, Deus institui o sacrifício vivo como salvação. O sacrifício vivo vai para a salvação. Posso ver, amém? Amém. Para a vida eterna, para a vida abundante. Quando Jesus diz assim: ei, eu estou te dando vida abundante. A vida abundante que Jesus está dizendo para você é uma vida que primeiramente houve um arrependimento e uma mudança de quê? De mentalidade. Bate aqui na tua mente aqui, ó, fala mentalidade. Mentalidade. Porque se você apoiar a tua vida na tua mentalidade, você está na roça. Eu não sei por que esse provérbio, porque o que tem a ver o povo da roça, né? Eu até preferiria morar na roça, né? Mas como o povo diz, se você confiar na sua mentalidade, você está na roça, né? Você está perdido, você pode ter uma linda casa, mas se vir qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa que venha bater, a casa não vai suportar, porque não tem Cristo como fundamento. Por que você vai esperar perder tudo para reconhecer Jesus? Por que não reconhecer agora? Porque se você reconhecer Jesus agora, tudo que você construiu, Jesus entra como base, e tudo que você construiu permanece como fruto permanente na tua vida, para você usufruir, pastor Amém? Então, se você tiver que duvidar, você tem que duvidar da tua mentalidade, para que você possa adquirir a mentalidade de Jesus Cristo. E aí você precisa entender que, para quem carrega a mente que carrega, quanto tempo você carrega a mente que você tem? Você acha que é fácil mudar uma mente de tantos anos que carrega-se? Se você não se esforçar, você não vai mudar a sua mentalidade, mesmo estando na igreja. Porque há uma diferença, aqueles que estão na igreja, quando eles entendem a vergonha que eles carregam, eles se arrependem, e a gente vai vendo a mudança de caráter na vida do irmão, da irmã, porque a gente percebe que ele entrou no processo de mudança. Mas tem muitos não. Tem muitos na igreja que, infelizmente, ele entra, em vez dele mudar, ele quer adaptar a vida dele à palavra. Ele olha para a vida dele e fala assim: não vou mudar isso, porque eu sou assim, eu vivo assim, a minha história está escrita desta maneira, eu não vou mudar, eu não vou, mas eu também não quero deixar Jesus Cristo. Então eu passo a estar na igreja, mas sem mudança, sem transformação. E quando se fala de transformação, é mais ou menos, não entende direito, muda a página e segue a vida, porque não tem mudança. Aí então esse cristão dentro da igreja que não tem mudança, a vida dele é feita de sacrifício de morto. Porque o sacrifício vai vir, consegue entender o que eu estou dizendo? Não adianta você dizer, fazer uma oração para Deus: Deus, eu quero que a minha vida não tenha sacrifício. Não tem como. Assim como o sol amanhece, a vida é feita de sacrifício. A diferença é ou fazer um sacrifício vivo ou fazer um sacrifício morto. Porque o sacrifício, ele vai vir sobre você, ele vai vir sobre a sua casa. Aí é então que nós entendemos que nós precisamos de mudança. Por que nós precisamos de mudança? Porque nós cremos na obra da cruz. Glória a Deus por isso. Nós cremos na obra da cruz. Amém? A obra da cruz. E nós precisamos olhar para Cristo e entender o que é certo e o que é errado. E os errados da nossa vida nós temos que tirar. E para tirar o errado, irmão, tem que brigar. Tem que brigar. Tem que brigar. Eu posso dizer para vocês que a minha vida cristã divide-se em 3 fases. A primeira fase é quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir um monte de coisa errada em mim. Eu fui mudando. A segunda fase é quando eu achei que eu já tinha mudado tudo. Eu já tinha mudado tudo. Porque eu aceitei Jesus, desci as águas, me apaixonei por Jesus, comecei a falar de Jesus para as pessoas, então mudei meu comportamento. E aí eu falei: pronto, agora é só falar de Jesus. Os que chegam está tudo errado e eu estou todo certinho. Porque eu já estou na igreja, estou bonitinho, estou cheirosinho, já falo em línguas estranhas. Alabacê, né? Eu já falei, então estou todo certinho.
foi quando Deus começou a falar para mim, você está errado. Eu fiquei escandalizado quando Deus falou para mim, você está errado. Eu falei, como, Senhor, eu estou errado? Poxa, Senhor, eu jejuo, eu oro, eu vou lá na igreja, eu faço visita, eu ajudo as pessoas, ajudo o pastor. E Deus começou a falar para mim, você está errado. E Deus começou a pontuar onde eu estava errado. Quando Deus soltou a lista do que eu estava errado, eu falei, não, Senhor, é isso. Essa lista está maior do que quando eu entrei na igreja. E aí a segunda fase, nessa segunda fase eu entendi que esse processo de arrependimento, irmãos, é por toda a vida. Hoje eu entendo que eu preciso me arrepender hoje e amanhã eu tenho que me arrepender de novo. Glória a Deus por isso. Aí então eu entrei na terceira fase, que é aquela que a gente realmente entende que nós não somos nada sem o Senhor. E tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Toda definição que você faz não é definição, irmãos. É o momento que Deus está te levando a viver. Ele vai fazer você viver de uma outra maneira e você vai ter que mudar. Eu me lembro que uma veia evangelística na minha vida e eu estava a todo momento atrás de almas. E aí teve um casal que ficou em volta da gente e eu cuidando dessa pessoa e buscava e falava, evangelizava e ajudava e estava lá na casa. Chegou um momento que esse casal com as crianças estavam na minha casa e parecia uma família só. Aí chegou uma hora que deu uns 5 minutos em mim e eu falei assim, não vou mais atrás, não vou mais. E falei para todo mundo que conhecia, cadê fulano? Eu estava tão grudado com esse irmão que aonde eu chegava eles perguntavam primeiro dele depois da minha esposa. E eu falei, não vou mais, não vou mais. E o povo ficou chocado comigo. Falei, você não vai mesmo? Não vou mais. Eu não sei quanto tempo isso passou, alguns meses. Mas aí eu orando com o Senhor falou assim, vai lá na casa de fulano. Eu falei, não, o Senhor está brincando comigo. Eu disse que eu não ia mais. Vai lá. E Deus começou, vai lá, vai lá, vai lá. É engraçado que quando a gente faz pela carnalidade, Deus faz questão de mostrar que é Ele que está no controle. Aí eu saí. É engraçado que se você fizer o crente correto, se você fizer a pergunta certa para ele, você vai ter a resposta certa. Ele não tem como sair. Se perguntar, você fala, eu vou ter que falar. É impressionante. Aí eu levantei depois de uma oração e falei assim, tá bom, eu vou lá. Mas assim, vou igual agente secreto, ninguém sabe. Eu vou lá, falo com ele e volto. Até dentro de casa, sabe? Você lê, aí vem o pessoal de casa. Onde você vai? Puxa eu vou lá na casa do irmão. Tá? Você vai lá? Você falou que não ia. Eu falei, pois é, eu vou lá. Aí você sai na rua, paz do Senhor, irmão, a paz. Para onde você está indo? Eu falei, meu Deus do céu. E Deus faz questão de mostrar que Ele está no controle. Fui na casa do irmão, gente, né? Chegou, aí a primeira reação do povo é ficar chocado. Poxa, mas você falou que não ia, agora você foi, tá, né? Então você tem que entender que Deus está no controle. O Senhor está no controle. Então não viva pelo que você pensa ser. Você tem que viver pelo que a palavra fala e pelo que Deus direciona a você. Mas todo esse processo, irmãos, tem que haver arrependimento. Glória a Deus por isso. Arrependimento. Então, eu quero dizer para você, se você quer ser um cristão consolidado, se você for para a sua casa hoje, lá, na tua intimidade com Deus, e falar para Deus, Deus, mostra para mim o que eu tenho que acertar na minha vida. Se eu tiver, sei lá, 20 situações para você resolver, pegue aquilo, ore, vá buscar no Senhor para você resolver isso. Mas não fique achando que quando você orar de novo, a lista vai diminuir, porque ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta porque sempre tem coisa que nós pisamos na bola. Mas isso é viver na rocha. Isso é viver o sacrifício vivo. Glória a Deus por isso. Todos nós precisamos de um Salvador. Glória a Deus por isso. E essa salvação está em Cristo, amém? Ela está em Cristo. Você precisa trazer a obra da cruz para a tua vida. E aí você tem que realmente ser nu diante do Senhor. Você tem que expor a sua vergonha diante de Deus, para que Ele possa começar então a tratar contigo. Cada tratamento que Deus te dá é uma bênção que você recebe. Glória a Deus por isso. E aí começa pela sua mente. Bate assim, a minha mente. Começa aí na sua mente. Começa na sua mente. Todo pensamento demoníaco
ele tem um objetivo: derrubar a sua casa. Você está entendendo? Derrubar a sua casa. Pensamentos diversos, irmãos, são pensamentos absurdos, irmãos. Então você precisa identificar o Espírito Santo na sua mente, porque quando você identificar o Espírito Santo e o diabo vem falar, o Espírito Santo vem imediatamente e fala: opa, não cai nessa. Vocês acreditam nisso? Estou fechando a palavra com 2 testemunhos que aconteceu comigo. Eu estava num conflito, uma situação que eu tinha que resolver, e as pessoas que estavam envolvidas era tudo contrário ao que eu estava fazendo. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, porque eu tinha o desejo de falar, mostrar para elas que elas estavam enganadas dentro daquilo que estava acontecendo. Mas criou toda uma situação. Eu levantei de manhã, exausto já com essa situação, e fui para tratar desse assunto. E Deus disse assim para mim: todas as vezes que você estiver jogando xadrez com o diabo, ele vai te dar checkmate. Aí ele concluiu dizendo assim, eu perguntei para o Senhor, né? Eu falei: mas Senhor, então o que eu faço? O Senhor disse para mim: chute o tabuleiro. Chute o tabuleiro. Então existem situações, irmãos, que não adianta você ficar falando, porque você já tratou daquele assunto. Se a outra parte não quer, chuta o tabuleiro. Ah, mas aquele assunto encerrou. Encerrou. Vamos orar a Deus, Deus vai mostrar o que tem que fazer. Mas eu não vou mais ficar gastando saliva contigo, não. Porque se o diabo está na tua mente, eu vou ficar jogando xadrez com o diabo, eu vou ficar perdendo meu tempo. Você entendeu? Então você precisa ter o Senhor no seu coração. Você precisa ter esse desejo de vida com o Senhor. Eu estava em casa, bem no início da minha conversão. Eu estava no primeiro amor. Eu estava vendo a programação de um pastor ministrando a palavra. E minha primeira experiência com o mundo espiritual. Eu estava sozinho em casa, deitado no sofá. Imagina você que gosta de assistir um programa, seja uma novela, um futebol, um filme, você está ali, você está curtindo. Eu estava ali amando aquela programação, novo convertido. Cada palavra que o pastor falava ali, eu estava vibrando ali. E veio na minha mente como se fosse um pensamento meu. Veio na minha mente como se fosse um pensamento meu. Falar: esses pastores falam da mesma forma, tudo a mesma coisa. Isso é tudo mentira. Mas veio como se eu estivesse pensando. E eu não estava pensando naquilo. Gente, eu levei um susto. Que eu estava deitado, eu sentei. Porque eu sabia que não era gente em volta de mim, era na minha mente. Eu sentei no sofá e fiquei assim alguns segundos assim tentando entender aquilo. E aí foi quando Deus falou assim para mim: o diabo acabou de falar com você. Quando eu olhei aquilo, eu falei: é você, demônio. Foi a primeira vez que eu identifiquei o demônio na minha mente. A partir dali eu tenho buscado no Senhor entender quem é que fala no meu pensamento. Às vezes eu conversando muito com a bispa, a gente conversando, eu falo: olha, eu pensei isso. Até esses dias eu falei para ela, eu falei assim: olha, eu pensei assim. Ela olhou para mim e falou: não foi o Espírito Santo, não. Eu falei: não foi o mardito mesmo. Então você tem que identificar o Espírito Santo na sua mente, para que você então venha viver essa renovação. O diabo não quer que você renova, porque ele sabe que se você renovar, você vai ser abençoado. Mas você vai ser abençoado. Amém. Porque o Espírito Santo renova a sua mente.